Vamos acompanhar a partir de agora. De afirmar que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos têm o direito à voz. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, em um debate rico, plural e resolutivo. Aliás, uma corte constitucional, ela é plural e ela é composta de colegiado exatamente para que também numa corte constitucional possa haver essa pluralidade, essa diversidade de ideias, de opiniões e de visões. Nesse sentido, é esclarecedora a noção de mercado livre de ideias, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendell Holmes, segundo a qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade. Cito a fonte. Além desse caráter instrumental para a democracia, a liberdade de expressão é um direito humano universal, previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do ano de 1948, sendo condição para o exercício pleno da cidadania e da autonomia individual. Eis o teor da norma da Declaração Universal dos Direitos Humanos, abro aspas. Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. A liberdade de expressão, digo eu, é um dos grandes legados da Carta Cidadã de 1988. Resoluta que foi em romper definitivamente com um capítulo triste de nossa história, em que esse direito, dentre tantos outros, foi duramente sonegado ao cidadão. Graças a esse ambiente pleno de liberdade, temos assistido ao contínuo avanço das instituições democráticas do país. Por tudo isso, a liberdade e os direitos dela decorrentes devem ser defendidos e reafirmados firmemente. Nesse cenário, também assume relevância o direito à informação, pois é a partir dela, a informação, que o cidadão reúne elementos para a formação de opinião e de ideias. Não por outra razão, a Constituição Federal de 1988, de conteúdo fortemente democrático, em diversos momentos refere-se à liberdade de expressão, bem como à liberdade de informação. Com efeito, o artigo 5º, inciso 4, afirma ser livre a manifestação de pensamento, vedando, no entanto, o anonimato. O inciso 9, por seu turno, dispõe ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 14, por sua vez, assegura a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. A Carta ainda atribuiu o tratamento especial à liberdade de expressão no contexto dos meios de comunicação social, dispondo no artigo 220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição.
O parágrafo 1º do artigo 220, aliás, colocado como fundamento do RE Hora em Análise, reforçando essa impossibilidade de restrição, coloca a liberdade de informação jornalística a salvo de qualquer embaraço por meio de lei, explicitando que as balizas ao exercício dessa liberdade restringem-se àquelas prescritas no próprio texto constitucional, quais sejam, no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14, quais sejam vedação ao anonimato, direito de resposta, possibilidade de indenização por dano à imagem, respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Nesse quadro, nota-se que um dos aspectos centrais do direito fundamental à liberdade de expressão, aspecto esse que deve ser reforçado tanto mais democrática for dada a sociedade, é que, como regra geral, não são admitidas restrições à liberdade de expressão. Não são admitidas restrições prévias ao exercício dessa liberdade. O Supremo Tribunal Federal tem construído uma jurisprudência consistente em defesa da liberdade de expressão. Declarou a inconstitucionalidade da antiga lei da imprensa por ela possuir preceitos tendentes a restringir a liberdade de expressão de diversas formas. A DPF número 130, que foi relatada pelo ministro Aires Brito. A Corte afirmou a constitucionalidade das manifestações em prol da legalização da maconha, tendo em vista o direito de reunião e o direito à livre expressão do pensamento, a DPF número 187. Dispensou à Corte diploma para o exercício da profissão de jornalista, por força da estreita vinculação entre essa atividade e o pleno exercício das liberdades de expressão e de informação, RE já citado aqui neste julgamento. Determinou em ação de minha relatoria que a classificação indicativa das diversões públicas e dos programas de rádio e de TV de competência da União tenha natureza meramente indicativa, não podendo ser confundida com licença prévia. Ação direta 2404. A Corte também declarou inexigível a autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. De relatoria da ministra Carmen Lúcia, ação direta 4.815. E tudo para citar apenas alguns casos entre tantos outros. É certo, no entanto, que a liberdade de expressão deve ser exercida em harmonia, sim, com os demais direitos e valores constitucionais. Parafraseando o célebre Justice Oliver Wendell Holmes, grande defensor da liberdade de expressão, o direito à manifestação do pensamento pode ceder nos casos que implique perigo evidente e atual, capaz de produzir males gravíssimos. Vejam a decisão da Corte no caso Elvenga. E em que situações se identificaria esse perigo? A meu ver, a manifestação do pensamento, por mais relevante que inegavelmente seja, não deve, e estamos assistindo a isso, e estamos enfrentando esta questão. A meu ver, a manifestação do pensamento, por mais relevante que inegavelmente seja, não deve respaldar a alimentação do ódio, da intolerância e da desinformação.
não cabe, sob as hostes da liberdade de expressão, desinformar, pregar o ódio, pregar o racismo, enfim, afrontar. Essas situações representam um exercício abusivo desse direito, por atentarem, sobretudo, contra o princípio democrático, que compreende o equilíbrio dinâmico entre as opiniões contrárias, o pluralismo, o respeito às diferenças e a tolerância. Questiona-se, então, se a manifestação do pensamento, inclusive em âmbito digital, pode ser restringida se dela decorrer a divulgação de fatos da vida de um indivíduo que lhe causem profundo desgosto ou de dados que ele não deseje ver acessados. Ao questionamento, respondo me valendo de definição de autoria do eminente ministro Edson Fachin, em tudo pertinente ao caso e que sintetiza a primazia da liberdade de expressão ao conceituá-la, no sentido de que, abro aspas, citando Fachin, representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento, quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. Fecho aspas. Ação direta 2566. Ministro Fachin foi o redator do acordo. A noção, digo eu, de que a liberdade de expressão protege não apenas aquele que comunica, mas também a todos os que podem dele receber informações e conhecer os pensamentos. A ponderação, assim, na pretensão ao direito ao esquecimento, não se faz apenas entre o interesse do comunicante, de um lado, e do indivíduo que pretende ver tornados privados dados ou fatos de sua vida, de outro lado. Envolve, sim, toda a coletividade, que será cerceada de conhecer os fatos em toda a sua plenitude. A liberdade de informação, correlata da liberdade de expressão, é amplamente protegida em nossa ordem constitucional. Com efeito, a Carta assegura a todos o acesso à informação de natureza pública ou de interesse particular. Artigo 5º, incisos 14 e 33, bem como o artigo 93, inciso 9. No contexto da comunicação social, a Constituição confere acentuada marca de liberdade na organização, produção e difusão de conteúdo informativo. Embora a pretensão incerta no direito ao esquecimento não corresponda ao intuito de propalar uma notícia falsa, ao pretender o ocultamento de elementos pessoais constantes de informações verdadeiras em publicações lícitas, ela finda por conduzir notícias fidedignas à incompletude, privando os seus destinatários de conhecer na integralidade os elementos do contexto informal. Agora passo, senhor presidente, ao 6º capítulo e penúltimo de meu voto. O necessário diálogo constitucional. Nos termos do princípio da unidade, a Constituição é um sistema unitário de normas e procedimentos, devendo o intérprete harmonizar os espaços de tensão entre as normas de natureza constitucional. Agrada-me particularmente na abordagem deste tema, e sobretudo quando se tem em conta a plataforma digital, lamentavelmente, instrumento tão importante, mas ao mesmo tempo, infelizmente e lamentavelmente, tão utilizada para a disseminação da desinformação e do ódio. Agrada-me particularmente na abordagem desse tema a ideia de harmonização dos princípios constitucionais. Os valores em exame, liberdade de expressão e privacidade e proteção de dados, são especialmente caros à ordem jurídica, especialmente na sociedade de informação, e requerem sempre a concordância prática de seus comandos.
Mas é preciso conhecer os critérios de precedência nessa ponderação. Nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, número 4.815, esta Corte realizou semelhante ponderação de interesses. Debateu-se, como destacou a relatora ministra Carmen Lúcia, e diante da importância faço a citação, abro aspas, o conteúdo e a extensão do exercício do direito constitucional à expressão livre do pensamento, da atividade intelectual, artística e de comunicação dos biógrafos, editores e entidades públicas e privadas veiculadoras de obras biográficas, garantindo-se a liberdade de informar e de ser informado, de um lado, e do outro, o direito à inviolabilidade da intimidade e da privacidade dos biografados, de seus familiares e de pessoas que com eles conviveram. Fecho aspas. Não obstante a peculiaridade atinente aos sujeitos envolvidos e as distintas argumentações utilizadas em defesa da privacidade, o julgado é altamente relevante para a análise dos valores postos sob apreciação nos presentes autos, uma vez que biografias necessariamente contêm informações e dados pessoais dos indivíduos, não há dúvida. Desse modo, a apreciação realizada naqueles autos em tudo interessa ao debate do presente tema. E, diante disso, transcrevo também aquilo com que foi consignado em meu voto naquele julgado. Disse eu, se de um lado a biografia constitui um relato sobre a trajetória de uma pessoa, acabando por inevitavelmente adentrar aspectos da vida privada desta, de outro constitui gênero literário, de importante valor histórico e cultural, sendo a um só tempo fonte de informação e forma de expressão artística, literária e histórica. Ocorre que a interpretação a partir da qual se conclui pela necessidade, de forma geral e abstrata, de autorização do biografado para a publicação de biografias, atribui absoluta precedência aos direitos à vida privada, à imagem e à honra, em detrimento da liberdade de expressão, de manifestação de pensamento e do direito à informação, razão pela qual concluo pela sua incompatibilidade com a Constituição de 1988. Outrosim, devemos considerar os efeitos deletérios que restrição de tal abrangência poderia causar à produção biográfica no Brasil e, consequentemente, à formação da nossa memória social. Segundo Lindigene dos Santos Pereira, e cito a fonte, a biografia integra o grupo das chamadas narrativas de memória, ao lado das autobiografias, confissões e das memórias propriamente ditas, ou seja, narrativas que são construídas através da memória e que se tornam locais de memória. Sendo assim, disse eu então naquele julgado, tais obras sempre envolvem um resgate do passado, o qual deve ocorrer da forma mais fidedigna possível. E continuei eu. Com efeito, a reconstituição do passado realizada na biografia traz consigo não só o resgate de histórias individuais, mas também necessariamente de elementos do contexto histórico, social e cultural em que inserido o biografado. Em muitos casos, fatos da vida do biografado estão tão imbricados a fatos determinantes para a história do país que o trabalho biográfico realizado pelo autor pesquisador revela-se uma grande contribuição para a escrita da história. Outrosim, relatos sobre vidas privadas têm o condão de revelar hábitos e comportamentos próprios de determinado tempo e lugar, de modo que as biografias funcionam como registros das práticas sociais através do tempo e do espaço. Por tais razões, é inegável o valor histórico e cultural dessas obras, que exercem papel fundamental na construção da memória de dada sociedade. Assim, a narrativa biográfica que busca escrever a história de uma vida
acaba por se confundir com a própria escrita da história. Disse eu naquela ação. E já em seu voto, a eminente relatora, em brilhante voto proferido, muito bem destacou a posição de proeminência da liberdade de expressão, mesmo na atualidade, por seu caráter propulsor dos demais direitos fundamentais. Foram palavras de Carmen, abro aspas. A atualidade apresenta desafios novos quanto ao exercício desse direito. A multiplicidade dos meios de transmissão da palavra e, de qualquer forma, dos meios de transmissão da palavra, de qualquer forma de expressão sobre o outro, amplia as definições tradicionalmente cogitadas nos ordenamentos jurídicos e impõe novas formas de pensar o direito de expressar o pensamento sem o esvaziamento de outros direitos, como o da intimidade e da privacidade. Em toda a história da humanidade, entretanto, o fio condutor de lutas de direitos fundamentais é exatamente a liberdade de expressão. Quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito, disse então Carmen. No mesmo sentido, o ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de destacar que a liberdade de expressão na democracia brasileira deve ser tratado como uma liberdade preferencial. O que esclareceu, abro aspas, não significa hierarquizá-la em relação a outros direitos fundamentais. E acrescentou Sua Excelência. Aliás, infelizmente não participa desse julgamento, que teria, sem dúvida, contribuições importantes para esse tema da maior grandeza. Disse Barroso, dizer-se que a liberdade de expressão é um direito ou uma liberdade preferencial significa, em primeiro lugar e acima de tudo, uma transferência de ônus argumentativo. Quem desejar afastar a liberdade de expressão é que tem que ser capaz de demonstrar as suas razões, porque, prima facie, em princípio, é ela, a liberdade de expressão, que deve prevalecer. Fecho aspas. Não obstante, seja o fio condutor de lutas de direitos fundamentais, para usar as lúcidas palavras da ministra Carmen, e um direito ou liberdade preferencial, conforme a percussiente intervenção do ministro Barroso, a liberdade de expressão é constantemente submetida a provas. Em comentário à dualidade que cerca no Brasil o direito à liberdade de pensamento, representada entre o desafio constante para efetivá-lo e as conquistas incessantes em direção à sua promoção, apontou precisamente a ministra Carmen Lúcia que liberdade não é direito acabado, é peleja sem fim, ao que completou-se cuidar de processo sociopolítico respeitante à história da coletividade. Novamente, na mesma linha de pensamento, o ministro Barroso rememorou que a história da liberdade de expressão no Brasil é uma história extremamente acidentada e que, diferentemente da Alemanha, talvez diferentemente da França ou da Europa em geral, é que aqui entre nós a história é tão acidentada e o histórico da liberdade de expressão tão sofrido que ela precisa ser afirmada e reafirmada. Fecho a citação. E digo, sem embargo de precedência da liberdade de expressão e da necessidade de se manter vigilância constante para a fazer valer, o cotejo dessa liberdade com outros valores constitucionais deve sempre tender à harmonização, de modo a que se consagre o resguardo da intimidade do indivíduo, sem se sacrificar a livre comunicação. Ou seja, tanto quanto possível, portanto, deve-se priorizar o complemento da informação em vez de sua exclusão. Repito, deve-se priorizar o complemento da informação em vez de sua exclusão. E continuo, a retificação de um dado em vez de sua ocultação. O direito de resposta em lugar da proibição ao posicionamento. O impulso ao desenvolvimento moral da sociedade
em substituição ao fomento às neblinas históricas ou sociais. Máxime em sistemas jurídicos com acanhada tradição democrática, essa ordem de precedência deve ser observada. Em artigo elaborado após o julgamento do caso Gonzalez, o diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Argentina, nosso país irmão, Eduardo Bertoni, externou sua compreensão de que, dada a história recente da América Latina, o direito ao esquecimento seria uma afronta a seus países, que passou as últimas décadas em busca da verdade sobre o que ocorreu durante os anos sombrios das ditaduras militares. Cito a fonte. Conquanto mais intensa em ordenamento historicamente mais suscetíveis a riscos à liberdade de expressão, a preocupação com a sensibilidade que envolve, na atualidade, a concretização dessa ordem de liberdade tem tomado proporções globais. Na declaração conjunta do 20º aniversário, Desafios para a Liberdade de Expressão na Próxima Década, a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos vocalizou diversas preocupações com a criação de ambiente que possibilite exercício da liberdade de expressão, especialmente no caso do ambiente digital, mas não unicamente nesse. Nos termos da declaração, os estados devem, entre outras ações, passo a ler a declaração em trecho dela, item A, tomar medidas imediatas e significativas para proteger a segurança dos jornalistas e outras pessoas que sejam atacadas por exercer seu direito à liberdade de expressão e para eliminar a impunidade de ditos ataques. Letra B, assegurar a proteção da liberdade de expressão dos marcos legais internos, regulatórios e regulamentários, respeitando as normas internacionais, incluindo a limitação das restrições penais à liberdade de expressão, para não dissuadir o debate público sobre assuntos de interesse público. Letra C, por fim, promover a diversidade dos meios mediante o apoio e a expressão de grupos marginalizados que estejam em risco de discriminação, o desenvolvimento de regras quanto à transparência da propriedade dos meios e a infraestrutura das telecomunicações, a adoção e a implementação de regras eficazes sobre o acesso à informação e a definição cuidadosa de restrições de conteúdo segundo o direito internacional dos direitos humanos. Cito a fonte, esse documento é recente, do ano passado. Do que consta do documento, destaco por serem relevantes para estes autos. Primeiro, a constatação dos graves ataques à liberdade de expressão, seja aos que buscam exercer seu direito à liberdade de expressão, seja aos jornalistas, com alto índice de impunidade a ditos ataques. Segundo, o apelo a que os marcos legais internos prime pela limitação das restrições penais à liberdade de expressão, de modo a não dissuadir o debate público sobre assuntos de interesse público. Terceiro, a associação entre definição cuidadosa de restrições de conteúdo ao direito internacional dos direitos humanos. Destaco ainda da declaração conjunta a recomendação para que se criem e mantenham serviços de internet livres, abertos e inclusivos, de modo a que a rede seja, abro aspas, espaço livre, acessível e aberto para todas as partes interessadas, devendo os estados e demais atores a reconhecer o direito ao acesso e uso da internet como um direito humano e uma condição essencial para o exercício do direito à liberdade de expressão. B, proteger, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos, a liberdade de expressão na legislação que possa impactar os conteúdos online. Pois bem,
A preocupação já havia sido externada em 2018 pela, aqui está em espanhol, Declaração Conjunta, vou traduzir livremente, Declaração Conjunta sobre a Independência e a Diversidade dos Meios de Comunicação na Era Digital, na qual se apontou especificamente a preocupação com a desindexação de conteúdo por razões de privacidade. E passo a ler trecho dessa declaração de 2018, senhor presidente. Enfatizando que, embora as tecnologias digitais sejam essenciais para facilitar a liberdade de expressão e o acesso à informação, elas também deram origem a novas ameaças, como formas intrusivas de vigilância do Estado, desindexação de conteúdo por motivos de privacidade, desafios como a localização e visibilidade das informações e notícias veiculadas pelos meios de comunicação, bem como a lacuna de informação nos e entre os países. Cito a fonte. Apontou, além disso, o documento, que volto a citar, quanto ao que nominou ameaças tecnológicas. A remoção ou desindexação de conteúdo online, de acordo com o denominado direito ao esquecimento, levanta preocupações significativas em relação à liberdade de expressão. Se tais medidas estiverem previstas no ordenamento jurídico, os Estados devem assegurar que sejam previstas por lei, em termos claros e específicos, que sejam aplicadas apenas nos casos em que o peticionário demonstre a existência de danos substanciais à sua privacidade, que superem quaisquer interesse com a liberdade de expressão, que estejam sujeitos às devidas garantias do devido processo e sejam aplicados de uma forma que, tanto do ponto de vista processual como substantivo, respeite plenamente o direito à liberdade de expressão. Fecho a citação do documento, citando a fonte. E continuo em meu voto, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. A preocupação constante da declaração e apontada como uma ameaça tecnológica sintetiza, ao meu ver, o que ao longo deste voto fiz consignar: a previsão ou aplicação de um direito ao esquecimento afronta a liberdade de expressão. A existência de um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, sempre partindo daquelas premissas. A restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem a lei anular a liberdade de expressão. Não pode, ademais, ser fruto apenas de ponderação judicial. Não cabe ao judiciário, por hermenêutica, criar um suposto direito ao esquecimento. Parece-me que admitir um direito ao esquecimento seria uma restrição excessiva e peremptória às liberdades de expressão e de manifestação do pensamento dos autores e ao direito que todo cidadão tem de se manter informado a respeito de fatos relevantes da história social. Ademais, tal possibilidade equivaleria a atribuir de forma absoluta e em abstrato maior peso aos direitos à imagem e à vida privada em detrimento da liberdade de expressão. Compreensão que não se compatibiliza com a ideia de unidade da Constituição. Nesse sentido, também prevê o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 19, item 1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. Item 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística,
ou por qualquer outro meio de sua escolha. Item 3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: a. assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b. proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. Então, vejam como esse documento é elucidativo, né? Prevalece a liberdade de expressão, mas poderá ela estar sujeita a determinadas restrições. Restrições que devem estar expressamente previstas em lei. E restrições essas previstas em lei que devem se balizar desde que possam assegurar o respeito aos direitos e a reputação das pessoas ou proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. Pois bem, entendo assim que o ordenamento jurídico brasileiro está repleto de previsões constitucionais e legais, muitas delas citei ao longo do voto mais de uma vez, voltadas à proteção da personalidade, aí inserida a proteção aos dados pessoais, com repertório jurídico suficiente a que esta norma fundamental se efetive em consagração à dignidade humana. Inciso 3 do artigo 1º da nossa Carta Constitucional, a dignidade da pessoa humana. Em todas essas situações legalmente definidas, é cabível a restrição em alguma medida à liberdade de expressão, sempre que afetados outros direitos fundamentais, mas não como decorrência de um pretenso e prévio direito de ver dissociado fatos ou dados por alegada descontextualização das informações em que inseridos, por força da passagem do tempo. Não há dúvidas de que é preciso buscar a proteção dos direitos da personalidade pela via da responsabilização, diante do eventual abuso no exercício da liberdade de expressão, e pela ampliação da segurança na coleta e no tratamento dos dados, a fim de se evitar acessos ilegais às condutas abusivas e a concentração do poder informacional. Mas não se protege informação e dados pessoais, porém, com obscurantismo. Senhor presidente, passo agora, diante de tudo que foi dito no voto proferido, antes de ir para o capítulo final, que é um caso concreto, que estamos a julgar também, além do tema objetivado através da repercussão geral, eu peço, então, a Vossa Excelência a liberdade, esclarecendo a todos que nos acompanham, especialmente as partes, que, neste ponto, eu já formulo a minha proposta de tese para reflexão dos eminentes colegas. E, após fazer a leitura da proposta de tese, que aqui é a parte objetivada, a parte de repercussão, eu passarei, então, ao caso concreto, e aí prometo, senhor presidente, que concluo o meu voto, ainda antes das 18 horas. Diante de tudo que eu coloquei, que são os aspectos e delimitação do voto, no que diz respeito à objetivação que a repercussão geral impõe ao tema, eu proponho ao fim a seguinte tese: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, análogos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem,
da privacidade e da personalidade em geral, e também as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Essa é a proposição de tese que deixo a reflexão dos eminentes colegas, evidentemente para uma discussão futura, mas já adianto desde logo. Vou agora, senhor presidente, ao último capítulo do meu voto, que é o deslinde do caso concreto. Os recorrentes insurgem-se contra acordo mediante o qual a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve, por maioria, a decisão de indeferimento da ação indenizatória por eles movida, com o objetivo de obter reparação pecuniária por supostos danos morais, materiais e a imagem decorrentes da exibição por parte da recorrida no programa televisivo Linha Direta Justiça, de episódios sobre o assassinato de Aida Cury, irmã dos ora recorrentes, ocorrido em 1958, com seus desdobramentos, as respectivas investigações policiais e apreciação do caso levado a cabo pelo Poder Judiciário. Alegam nas razões do RE afronta aos artigos 1º, inciso 3, 5º caput, incisos 3 e 10 e 220, parágrafo 1º da Constituição Federal. Pretende obter o reconhecimento do direito ao esquecimento da tragédia familiar pela qual passaram. Sustento, ademais, sua pretensão na garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e no resguardo da inviolabilidade da personalidade, dos direitos à imagem, à honra, à vida privada e à intimidade, os quais teriam sido atingidos, segundo aduzem os recorrentes, pelo exercício ilícito e abusivo da liberdade de expressão e da imprensa por parte da recorrida. Conforme destaquei ao longo deste voto, não reputo existente no ordenamento jurídico brasileiro proteção constitucional ao direito ao esquecimento, nem lei que dele trate. Desse modo, tenho que se afigura ilegítima a invocação pelos recorrentes de suposto direito ao esquecimento, para obstar a divulgação dos fatos que, embora constituam infeliz tragédia familiar, são verídicos, compõem o rol dos casos notórios de violência na sociedade brasileira e foram licitamente obtidos à época de sua ocorrência, não tendo o decurso do tempo por si só tornado ilícita ou abusiva sua redivulgação, ainda que sob nova roupagem jornalística, sob pena de se restringir desarrazoadamente o exercício, pela hora recorrida, do direito à liberdade de expressão, de informação e de imprensa. De outra perspectiva, dissociada da pretensão de esquecimento, também não vislumbro abuso na forma adotada para a comunicação. Como salientei ao longo deste voto, tenho que a veracidade da informação e a licitude da obtenção e do tratamento dos dados pessoais importam significativamente na análise da legalidade de sua utilização. E no caso concreto, os fatos narrados no programa, lamentavelmente, são verídicos, sendo as imagens utilizadas reais na exibição fruto de obtenção legítima pela recorrida ao tempo dos acontecimentos. O programa, revisitando alguns crimes que abalaram o Brasil, apresentou episódios de outras vítimas de violência contra a mulher. Um papel jornalístico não apenas de informar, mas também de promover questionamentos jurídicos sociais importantes, máxime quando considerado que debate sobre a violência contra a mulher tem fomentado a edição de normas mais rigorosas para os casos, como versado nestes autos. Também, em grande medida, pela mesma razão, não vislumbro inconstitucionalidade pelo ângulo da violação dos direitos da personalidade, uma vez que não houve divulgação desonrosa à imagem ou ao nome da vítima falecida, tampouco de seus familiares.
Há que se ter, por certo, um adicional cuidado no exame do resguardo dos direitos da personalidade das vítimas de crimes, e nesse ponto incluo seus familiares, tão duramente atingidos pelas consequências do delito, sobretudo no que tange aos crimes bárbaros que ainda assolam nossa sociedade. Todavia, no caso, não identifico, por nenhum ângulo, abuso na forma de expressão utilizada pela recorrida. Quanto aos direitos à imagem e à vida privada, a proteção constitucional é regulamentada especialmente pelos artigos 20 e 21 do Código Civil, que dispõe, artigo 20, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento, e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21 do Código Civil 2002. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. É importante recordar, digo eu, que o dispositivo em tela, nos autos da ação direta já tão referenciada, 4815, recebeu, abro aspas, interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais, a liberdade de pensamento e de sua expressão de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Fecho aspas. No caso dos autos, digo eu, conquanto não se trate propriamente de biografia audiovisual, mas de programa jornalístico com reconstituição dos fatos por encenação de atores, que, portanto, mescla documentação de uma época com a apresentação da história de vida da vítima, compreendo aqui aplicável a mesma ratio que foi a interpretação conforme dada na ação direta 4.815, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ademais, todos os crimes são de interesse da sociedade, mas há aqueles em que, por seu contexto de brutalidade, tornam-se objeto de documentação social e jornalística, sendo sua descrição e seus contornos alvo de farto registro. Tais registros, em fotos, livros, reportagens da época e testemunhos, não são, em princípio, violadores da honra ou da imagem dos envolvidos, mesmo no que toca à vítima. Eventual lucro, ademais, na divulgação dos fatos, não deve ser entendido por si só como violador dos direitos de personalidade. Essa é a atividade comercial principal da recorrida e, ademais, de qualquer outro meio de comunicação que seja privado. A obtenção de recursos por meio dela não é em si condenável ou lhe impõe ordem de indenização, pois, nos termos do artigo 188, inciso 1 do Código Civil, abro aspas, não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Fecho aspas. De certo, para a família da vítima, uma exibição encenada do crime será sempre dolorosa. Mas, do ponto de vista jurídico,
não há afronta à imagem licitamente obtida por sua exibição em formato de novela ou documentário. A estigmatização, assim, que afirmam os recorrentes sentir desde a ocorrência do crime, não pode ser imputada à exibição do programa, que não inovou quanto aos fatos. Diga-se que essa estigmatização é referenciada na inicial como desde a ocorrência do crime. Por certo, que os contornos de exibição, por conterem elementos de dramaturgia, o que, como já dito, não é ilícito, podem atingir a sensibilidade de todos os telespectadores. Nós não estamos aqui a discutir o gosto do programa. Aliás, eu particularmente achava um programa de extremo mau gosto, e felizmente foi retirado do ar. Programa que talvez na grade da requerida tenha sido um dos piores da sua história, mas felizmente não está mais no ar. Por certo que os contornos de exibição, por conter elementos de dramaturgia, podem atingir a sensibilidade de todos os telespectadores, e de modo muito particular a dos familiares da vítima. Essa dor, todavia, não se deve à recorrida, sendo em verdade reflexo do ato criminoso, que permanecerá como profunda cicatriz na família de Aida Cury. Retomando o caso concreto, reputo ausente afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou dos seus familiares, que decorra da exibição do programa televisivo Linha Direta Justiça. Verifica-se assim que a decisão adotada pelo tribunal de origem, no caso, coaduna-se com o entendimento ora por mim externado. Por fim, destaco que o referido programa apresenta uma análise da sociedade da época e indica o desfecho judicial do caso, finalizando com o seguinte questionamento quanto ao respeito às mulheres. O programa, ele termina com o seguinte questionamento ao final de sua exibição. 50 anos depois do crime contra Aida Cury, as mulheres são mais ou menos respeitadas? Esse foi o fecho do programa. A pergunta não poderia ser mais atual, infelizmente. Passados agora mais de 60 anos do assassinato de Aida Cury, as mulheres em nosso país são mais ou menos respeitadas? Pergunto eu. Na sessão de ontem, iniciei meu voto apontando os graves números do feminicídio no país e destacando o compromisso do Judiciário, dentro de seu âmbito de competências, agora sob a batuta do nosso querido ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, com a condução de medidas eficazes ao combate dessa forma de violência tão lamentavelmente materializada em nossa sociedade. Violência que se apresenta, ademais, como desfecho de múltiplas e, por vezes, silenciosas, muitas das quais silenciosas, que nós não ficamos sabendo, que ocorrem nas periferias, que ocorrem em locais com pessoas que não são conhecidas ou com pessoas que não chegam ao conhecimento público essas violências e essa morte. Violência que se apresenta, ademais, como desfecho de múltiplas e, por vezes, silenciosas formas de desrespeito cotidiano à mulher. Casos como o de Aida Cury, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Sandra Gomide, Eloá Pimentel, Marielle Franco e recente da juíza Viviane Vieira, entre tantos outros, não podem e não devem ser esquecidos. Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso extraordinário e pelo indeferimento de pedido de reparação de danos formulado contra a recorrida. É o voto. Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, me permita cumprimentá-lo pela densidade do seu voto em termos culturais, em termos de realidade prática, um voto absolutamente
brilhante sobre um tema tão delicado e singular como só ser o direito ao esquecimento. Tendo em vista adiantada a hora, os votos subsequentes terão também uma certa musculatura que vai levar a um debate maior. Então, atendendo também ao fato de que os colegas gostarão de expor seus pontos de vista com mais vagar e a exiguidade do tempo para nós deferirmos essa oportunidade a cada um dos colegas, eu vou suspender esse julgamento para nós continuarmos na quarta-feira da semana que vem, ainda tratando do direito ao esquecimento e dos processos remanescentes da pauta. Acho que todos estão de acordo. Eu, então, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência por este voto excepcional e declaro encerrada a sessão e desejo um bom fim de semana para todos os colegas, quando quarta-feira, então, nos reuniremos no plenário novamente. Boa tarde a todos, foi um prazer revê-los.